O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrita por Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Porque me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. O tempo é de Natal e hoje celebramos neste contexto a família. E de facto o tempo de Natal evoca, quer se queira, quer não, este cenário das famílias que somos, da nossa família. E pensar que Jesus nasceu exatamente numa família humana, claro está, viveu nesse contexto aí que fez a sua infância, a adolescência, saiu tarde de casa, não é? Por volta dos 30 anos, já não é propriamente um jovem, e pronto, não sabemos muito da sua infância, sabemos que tem uma família e é nessa família que ele vive. E é precisamente nesse quadro, que é uma família humana, com alegrias, dificuldades, com muitas coisas a correrem bem e outras nem por isso, que Deus vai encarnar, vai habitar. Então, podíamos dizer que de algum modo Deus nasce no meio da humanidade, nasce naquilo que é humano. E diríamos, não consegue nascer naquilo que é desumano, daquilo que não tem a marca da humanidade. Então, Deus a nascer naquilo que é humanidade e um Deus, de algum modo, a dizer-nos que a desumanidade é o contrário da sua encarnação, da possibilidade de Ele fazer história na história. Hoje nós, obviamente, queremos rezar por todas as famílias humanas, as nossas famílias, cada uma delas com as suas grandezas e limites. Nós sabemos que não há uma família ideal, há só uma família real, que é a nossa. Uns dias melhores, outros dias piores, achamos sempre que a dos outros é sempre melhor que a nossa, ou pelo menos a de alguns. Temos a nossa família e é esse o nosso lugar de encarnação também, é esse lugar de humanidade, na fragilidade, nas grandezas, nas coisas que correm bem, nas coisas que correm menos bem. Mas é nessa família que nós também queremos encarnar, viver, celebrar. E a pergunta que nós podíamos fazer hoje, várias, mas uma delas é: como é que a minha família pode ser sagrada? Olhamos para uma família sagrada, ou para a Sagrada Família, como alguma coisa muito distante, porventura, da realidade ou da nossa realidade. E a pergunta é: como é que a minha família concreta, com os seus limites, grandezas, com as suas riquezas, como é que a minha família pode ser, diríamos, mais sagrada?
Ou então, se quisermos, o que é que torna sagrada a minha família? E eu diria que as leituras de hoje ajudam-nos a perceber melhor esse caminho. O que é que torna sagrada uma família? Eu sublinhava, havia muitas coisas para dizer, mas eu sublinhava 3 ideias que a mim fizeram eco depois de ler estas leituras. 3 ideias que, de algum modo, nos ajudam a tornar mais sagrada a nossa família. Ela é sagrada, cada uma das nossas famílias é já sagrada. Mas como é que nós podemos, de algum modo, reforçar essa dimensão? E a primeira leitura, a primeira ideia, obviamente tem a ver com o amor. Não há uma família sem amor. Não há amores também perfeitos, tirando umas flores. Só há amores reais. Até há o mais perfeito, mas na vida e na realidade normalmente temos mais imperfeitos do que mais que perfeitos. E, portanto, é nessa realidade que nós queremos também dizer que o amor é claramente o lugar, o modo de tornarmos a nossa família mais sagrada. E a segunda leitura, de São Paulo aos Colossenses, diz a certa altura: suportai-vos uns aos outros. Suportar uns aos outros podia dar a ideia de aturar. Às vezes também acontece. Há dias difíceis e o que nós fazemos é aturamos-nos um bocadinho uns aos outros, respirando fundo, dando uma volta à casa ou dando uma volta a outro lugar qualquer, e depois regressamos como se não tivesse acontecido nada, porque sabemos que falar não vai resolver, comentar também não. Então às vezes também nos aturamos um bocadinho e suportamos um bocadinho. Mas nesta leitura o que São Paulo quer dizer é ser suporte. E quem ama é suporte. Quem ama é suporte do outro, daquele que está ao nosso lado. E há uma expressão mais à frente neste texto que gosto muito, porque diz: revesti-vos de amor, revesti-vos de caridade, mas a palavra grega que lá está é agape, ou seja, revesti-vos de amor, assim de um amor genuíno que se dá plenamente. Então pensar, eu não percebo nada de culinária, como alguns imaginarão e outros saberão, só para a sobrevivência, portanto tenho o kit suficiente e necessário para sobreviver, mas não mais do que isso. Mas fazer uma refeição e depois, diríamos, envolver essa refeição, revestir essa refeição daqueles pormenores que fazem a diferença, é que tornam uma refeição especial. Então, um bolo, termina-se um bolo, mas depois a decoração desse bolo faz muita diferença. Claro que o conteúdo é importante, mas os pormenores fazem diferença. Então pensar que quando São Paulo diz revesti-vos de amor, pensar que nós podemos, entre aspas, revestir os nossos gestos, as nossas palavras do dia-a-dia com esse carinho, com esse cuidado, com esse amor. E isso faz, obviamente, diferença, faz muita diferença. E ainda dentro deste contexto de amar, a primeira leitura de Ben Sirá fala-nos do cuidado e, sobretudo, na primeira leitura, dos filhos para com os pais. Não só, mas sobretudo. Então, amparar na velhice os pais, não desprezar os pais. E depois tem uma expressão final muito bonita que diz que o amor com que amamos os outros, ou o amor com que amamos os outros, obtém para nós o perdão dos pecados. Ou seja, o amor, aquilo que fazemos de bem, desconta-nos, se isto fosse uma conta a sério, desconta-nos nos nossos pecados. Ou seja, uma maneira de confessarmos as nossas fragilidades é também na capacidade que temos de amar. E isso também é muito bonito. O bem que fazemos conta sempre. Às vezes nem sabemos bem o alcance desse bem. Então, o amor como algo que torna mais sagrado a nossa vida e a vida da nossa casa, da nossa família. O outro segundo ponto é o perdão. Esse é mais difícil, diria eu. Não é mais difícil, mas é também uma parte exigente. Diz a segunda leitura ainda de São Paulo: perdoai-vos mutuamente. Ou seja, um perdão dos dois lados. Tal como Deus, o Senhor, nos perdoou, também nós devemos fazer o mesmo, insiste o texto. Então, perdoar como alguma reconciliação interior. Mas é preciso ter cuidado com esta página, diríamos, do Evangelho,
porque então poderíamos pensar que é branquear tudo, dizer que está tudo bem, pronto, não se passa nada, vamos passar à frente. É verdade que às vezes valorizamos demais coisas pequenas, isso é verdade. Mas também há coisas que não podemos branquear e temos que ter algum cuidado, porque perdoar, e nós sabemos isso, não é esquecer. Isso é outra coisa qualquer, mas perdoar é, apesar de eu me lembrar, aquilo que me magoou, eu sou capaz de superar e de reatar, porque o amor é maior do que essa falta, ou o carinho que tenho por alguém é maior do que essa falta. Mas também todos nós sabemos e não podemos ignorar que em todas as famílias, em todas as nossas famílias, há relações e pessoas tóxicas. Eu diria mais relações, momentos em que alguém, ou por estar sempre amoado por tudo e por nada, se é porque está sol, é porque está sol, se está a chover, está amoado, se tem muita gente em casa, está amoado, se tem pouca gente em casa, está amoado. Portanto, só mesmo um milagre é que pode resolver alguns amuros. E nós às vezes também somos assim, todos nós temos as nossas fases. Também não é porque há pessoas que nos manipulam, há pessoas que permanentemente estão a manipular a relação, o modo como nos relacionamos. Há pessoas que só pensam no seu umbigo, então tudo tem que acontecer à sua volta. Há pessoas que nos consomem diariamente, constantemente, ou por isto ou por aquilo outro. E nós também consumimos os outros. Isto não é há pessoas, somos nós todos que estamos neste processo. Também nós amamos, também nós consumimos os outros, também nós, porventura, estamos autocentrados. Quando nos dói a ponta do dedo, pensamos que já estamos a morrer, e quando dói a ponta do dedo do outro, achamos que não é nada. Portanto, normalmente é mais ou menos assim. Tudo aquilo que me acontece a mim é sempre muito dramático. Tudo aquilo que acontece ao que está ao meu lado pode esperar, amanhã também é dia. Então, também é preciso saber lidar, na lógica do perdão, com esta dimensão de possessão, porventura, muitas vezes dos pais em relação aos filhos também, do controle, às vezes dos filhos em relação aos pais. Alguns pais sentiram na pele quando chegou o Covid, que os filhos não deixaram, e os avós então não podiam fazer nada, não te mexas, não te levantes, está parado, não compres, não faças nada, fica em casa, não podes não sei quantos. Então, há relações, momentos, circunstâncias em que o que nós estamos a viver não nos está a ajudar a crescer, não nos está a humanizar, não nos está a trazer ao de cima. E, portanto, é preciso saber manter algum equilíbrio, sabermos também manter a distância crítica suficiente e necessária, nem para nos queimarmos muito, nem para arrefecermos, nem para congelarmos muito. Eu costumo usar uma imagem para mim própria, que não consigo depois atualizar no concreto, é mais teórico do que prático, mas que é a distância que existe entre o Sol e a Terra é o que permite que haja vida. Se estiver muito próximo, queimamos-nos. Se estivermos muito longe, congelamos. Isto é muito fácil dizer e é muito fácil compreender. Depois, na prática, não é tão fácil concretizar, porque cada relação também tem distâncias diferentes, obviamente. E há momentos em que a relação precisa de um bocadinho mais espaço, outras vezes é precisa de um bocadinho menos. Então, esta é a gestão difícil. Mas quem faz hoje 50 e 25 anos casados poderá falar disso melhor. Portanto, sobreviveram pelo menos a um conjunto de etapas, significa que sabem gerir, diríamos, essas tensões. Se calhar sabe o Deus como, cada um de nós saberá, mas é possível, isso é verdade, é possível. E é possível viver bem a família que somos. Sempre com a consciência de que a família que temos não é ideal, é nossa, é real. E nós podemos fazer alguma coisa pela nossa família, dentro daqueles limites. Por isso, o segundo tópico é o perdão. E o terceiro tópico, eu acho que o terceiro tópico tem alguma percepção, é ter Jesus no centro. Tal como a família de Nazaré, também nós às vezes perdemos Jesus. Eles perderam, se fosse hoje, provavelmente ficavam sem a criança, iniciava-se um processo, ficava logo um problema dramático, Jesus ia ser institucionalizado, podia ser pior, e pronto, e a partir daqui é toda uma história que já mais ou menos conhecemos, com relatórios, hiperatividade, déficit de atenção, e lá estava, Nosso Senhor nem tinha hipótese nenhuma de fazer milagres, porque era declarado logo inimputável ou qualquer coisa assim. Enfim, então, aquela família foi um bocadinho desleixada
pelo menos aos nossos olhos, porque perdeu o filho. Ainda para mais, não foi 1 hora nem 2, já iam ali algum tempo, a caravana já ia a andar, e passado um tempo é que eles se recordam. Demoraram 3 dias a encontrá-lo, por isso a coisa não foi muito fácil. Se houvesse Facebook ou assim, era ou mais fácil ou pior, também não sei muito bem. Bom, então, perderam o filho, e nós às vezes também somos assim, caminhamos sem ele. Perdemos Jesus na nossa família, não há ali lugar para ele na nossa casa. Então, também nós andamos à procura, ou podemos andar, ou queremos andar à procura de Jesus, entre os parentes, conhecidos, amigos, sobretudo na comunidade reunida. Às vezes podemos estar à procura dele, podemos e devemos estar à procura dele. E a pergunta é, onde é que fica Jerusalém para o encontrar? A Eucaristia é uma dessas Jerusalém, onde o podemos encontrar, onde o podemos descobrir, onde podemos fazer com que Ele nos habite de novo, nos reencontre e habite a nossa vida. E por isso, o grande desafio, para que também a nossa família seja sagrada, é trazer Deus, trazer Jesus para o centro. E nisso, obviamente, podemos ter várias expressões na nossa casa, desde logo a oração que fazemos em família, e isso às vezes faz também alguma diferença. Portanto, isso também é uma expressão desse Jesus que nos habita. Termino com uma nota de rodapé, que é, dos textos impressiona-me, e sobretudo isto, de Maria e José, que perderam o filho, impressiona-me o facto de irem sempre juntos. Não é? Quando corre mal, nós começamos a apontar o dedo logo, a culpa é tua, foste tu é que devias ir com a criança, imagina. Eles, se calhar, também discutiram, mas não apareceu escrito no texto. Mas discutiam qualquer coisa, houve ali alguma tensão, houve ali algum momento em ver quem é que podia ter tido a culpa, mas a verdade é que fizeram o caminho juntos. Foram juntos à procura deles, estiveram juntos. E eu acho que esse é o maior sentido de uma família e, sobretudo, de um casal, que é quando conseguem passar juntos as alegrias e celebrá-las, multiplicando-as, quando conseguem passar juntos as tristezas e também aí suportarem-se um ao outro, ajudarem-se. E essa é a dimensão, diríamos, mais profunda, viver juntos, caminharem juntos, dentro daquilo que são as suas alegrias e dificuldades. Que as dificuldades, as separações, as divisões, as perdas que temos nas nossas famílias nos ajudem a aceitar também um pouco da família que somos e temos, mas também nos comprometa com este desejo de a tornar um pouco mais sagrada, de fazer da nossa família também um lugar onde nós possamos colocar Jesus no centro, onde possamos concretizar o perdão e, sobretudo, onde possamos celebrar o amor.